Diversos eletrodomésticos têm consumo de energia elétrica diferente em função do tempo de uso. O gráfico a seguir apresenta o consumo de energia em kWh de 5 aparelhos diferentes ao longo de determinado período, medido em minutos. O gráfico estão registrados o consumo de energia de 5 aparelhos em função do tempo dedicado ao uso, contado em minutos. Qual desses aparelhos apresenta maior consumo de energia por minuto? Por exemplo, esse aparelho aqui ele consome 50 no tempo de 10 minutos. Esse outro aparelho aqui ele consome 120, olha aqui no gráfico, 120 no tempo de 15 minutos, 120 no tempo de 15 minutos. O outro aqui consome 100 no tempo de 20 minutos. O outro aqui consome 130 no tempo de 25 minutos. A ideia minha é ver qual é o maior, maior consumo por minuto. Esse último é 140 por 30. Assim, eu poderia fazer a comparação de fração sem problema nenhum, Tranquilo, fazer essa comparação de fração. Esse aqui, por exemplo, dá 5, é só verificar agora ali como referência, por exemplo, 5 vezes 15 dá 75, então esse cara aqui dá mais do que 5 vezes. Concorda comigo que esse cara aqui dá mais do que 5 vezes? 5 vezes 15 dá 75, esse cara dá muito mais, na verdade, Então esse cara está descartado. Esse aqui também é um para descartar, por quê? Porque, tipo assim, ele tá consumindo mais, tá demorando mais tempo e tal, para consumir, dá 5 também, no caso. Essa divisão aqui também tá descartada. Certo. Aí, o que acontece, eu posso fazer os outros aqui, por exemplo, esse aqui, 130 por 25, 120 por 15 e o outro é 14 por 3. 14 por 3 dá menos do que 5, então esse aqui tá descartado mesmo. Fica entre esses dois aqui, 120 por 15 e 130 por 25. O que eu posso fazer? Eu poderia simplificar, se fosse o caso, para ficar menorzinho o número. Ou eu posso fazer aquela técnica de comparação que diz assim, eu tenho 130 por 15 e tem 130 por 25, por 25. E eu tenho essa outra que é 120 por 15. Eu tenho muitas técnicas para poder fazer isso aqui, Muitas técnicas. Uma delas, a última instância delas é dividir de fato, Então eu poderia fazer, por exemplo, aquela multiplicação assim, 15 vezes 130 e 25 vezes 120. Ou eu poderia forçar os dois ficarem com o mesmo denominador. E como é que eu poderia fazer isso? Eu podia dividir aqui por 5, Observa. Aqui dá 26 e aqui dá 5. E agora se eu triplicar aqui, o que vai acontecer? Eu vou ter 3 vezes 26, 60, 78. E aqui 15. Observa que esse cara aqui é muito menor do que esse cara aqui, Esse cara é muito menor. Aí eu faço o quê? Se esse cara aqui é o maior, 120 por 15 é o maior, que no caso seria o segundo aparelho. É uma maneira de fazer, A outra maneira de fazer, sempre quando eu for comparar divisão e estiver num gráfico, eu posso pensar também na inclinação, na interpretação do gráfico, quando eu divido as duas grandezas, a inclinação me diz essa razão. Então, se eu observar aqui, de todos os que eu tenho aí disponível, o que oferece uma maior inclinação é o 2 mesmo. Dá para observar isso? Que o 2 é o que está mais inclinado, então ele dá maior divisão. Se eu estou dividindo consumo pelo tempo, esse 2 é o que me dá a maior divisão. É uma outra maneira de fazer. Então eu poderia fazer como uma comparação de fração mesmo, podia fazer pela interpretação do gráfico, na situação de inclinação, e assim dá certo também. Tá bom? Letra B de bola.